Olá a todos, estou aqui, me chamo Jaqueline. Gostaria muito de trazer aqui assuntos corriqueiros do nosso dia a dia na advocacia, assuntos relacionados a direito de família, sucessões e o nosso direito constitucional, né, que é a base de todo o nosso direito. Hoje eu vim falar sobre inventário. Inventário é uma prática, infelizmente, pouco explorada pelas benfeitorias de se fazer logo um inventário. Por quê? O inventário, ele vai ser o processo utilizado para pegar e resolver as relações patrimoniais daquela pessoa, né, daquele ente querido que veio ao óbito, que veio a falecer. E aí a gente vai resolver as relações patrimoniais dele. O que quer dizer isso? Vai pegar a relação de bens, vai pegar a relação de herdeiros, né? Vai pegar a relação de dívidas existentes, empréstimos, financiamentos. Então a gente vai resolver no final o saldo positivo, ou seja, o dinheiro que sobrou ou um bem que sobrou de resolver essa situação patrimonial. O que vai acontecer? A gente vai dividir entre os herdeiros. Por isso que aí tem que ter a relação dos herdeiros, certo? Então é importante. Por quê? Porque a gente não tem a real noção dessa importância do inventário. O inventário, ele vai o quê? Regularizar essa situação, juridicamente falando. Aí a pessoa, o que acontece? A pessoa falece, infelizmente, né? Chega ao óbito, é um momento muito difícil. Muitos herdeiros não estão nem com cabeça, né, para ir atrás de documento, de regularizar isso, porque é um processo, né? Então, aí, às vezes, a gente não tá com nem com essa cabeça de estar procurando, de estar regularizando, de estar indo em advogado. Mas é importante, por quê? Porque quanto mais o tempo passar, mais difícil vai ser o quê? Para a gente ir atrás da documentação, de achar os documentos necessários para regularizar aquela situação, aquele bem, para transferência. Então, quanto mais o tempo passar, às vezes, que a maioria das vezes, né, são poucas pessoas que fazem o inventário, ainda é uma grande minoria, né, é uma minoria que faz realmente o processo de inventário, que busca regularizar pouco tempo depois da morte, que o quê? Por exemplo, você vai querer vender aquele bem. Ah, mas eu sou herdeiro, mas aquele bem não está regularizado. Então, aí vai ter o quê? Dificuldades de vender, dificuldades de achar um comprador. Muitas vezes, o que a gente observa é que diminui o valor daquele bem. Por quê? Porque não está regularizado. Então, eu, como advogada, venho aqui trazer a importância do inventário e explicar, né, um pouco mais do que devemos fazer nesse processo. Primeiramente, como eu já disse aqui, o inventário, ele é sobre isso. Ele é um processo que pode ser como da forma judicial, ou seja, na justiça, na presença de um juiz, ou pode ser extrajudicial. Extrajudicial é permitido desde 2007, né? Essa prática de ser feito num cartório. Tem os requisitos que a gente vai, né, estudar, os requisitos cabíveis para o acontecimento desse inventário no cartório. Ele tem as suas vantagens. Por quê? Porque ele é mais rápido, né? Não tem aquela tramitação toda de juiz. Porque quando é na justiça, sempre tem o processo, né? O princípio do contraditório. Faz alguma coisa, vai intimar outra parte. A outra parte é intimada, responde, aí volta para o juiz. Então, a gente sabe que os processos, ele tem um procedimento demorado. Então, na justiça, sempre vai ser mais lento, né? Por conta desse procedimento, desse processo todo que envolve a demora, né? Só que, o que o inventário, ele tem essas duas possibilidades na justiça e extrajudicial, mas nem sempre vai ser possível, né, ser no cartório. Mas o que todo inventário tem? Todo inventário tem que ter relação de bens, relação das dívidas, a existência ou não de dívidas,
Pagamento do ITCMD, já eu falo, o ITCMD é um imposto que pega os bens do falecido e para poder passar para os herdeiros. Esse imposto aqui, ele é um imposto estadual. A gente não tem como mensurar o valor dele, não é um imposto fixo. Por quê? Porque a alíquota, ou seja, é variável de cada estado. Cada estado tem o seu percentual. Esse percentual recai em cima de quê? Recai em cima dos bens do falecido. Vai recair o que vai ser transferido para os herdeiros? Transferidos a título de herança para os herdeiros, vai ter uma alíquota, cada estado tem a sua alíquota, e aí vai incidir o ITCMD. É um imposto estadual que cada estado vai ter a sua alíquota. Mas o fato gerador é isso. O que é o ITCMD? É o imposto de transmissão, causa morte, ou seja, com o falecimento da pessoa, ou se você quiser fazer uma doação, você também vai pagar esse imposto, certo? Então, todo inventário, tanto extrajudicial como judicial, ele vai ter a relação dos herdeiros, as relações das dívidas, o imposto e a presença do advogado. A presença do advogado sempre é obrigatória. Então, todos os inventários vai ter isso. E, por último, vai finalizar o quê? A partilha. A partilha é o quê? É a divisão. É o que sobrou daquele montante de dívidas, de bens, teve o financiamento, teve saldo em banco ou alguma coisa do tipo. O que sobrou, você vai dividir e vai o quê? Partilhar. Ou seja, cada um vai ter a sua cota, certo? Então, na herança, como é que a gente considera os bens na herança? Olha, os bens na herança, eles são o quê? Eles são bens móveis, ou seja, um carro, uma moto, são o quê? Bens móveis. Imóveis, né? Uma chácara, uma casa, um apartamento. E semimoventes, é o quê? São animais, né? Vaca, gado, ele criava gado, ele tinha uma criação de porco, ele tinha uma criação de galinha. Então, semimoventes também. Então, são o quê? É a relação de bens, tanto móveis, imóveis, como semimovente. Saldo bancário entra na relação de bens? Entra sim, na relação de bens. Agora tem um certo saldo bancário que é isento do ITCMD, né? Que é esse imposto que a gente tem que pagar para poder finalizar o inventário, certo? Mas eles cabem em todos, né? O saldo bancário também deve ser mencionado no processo de inventário. E aí, o que pode acontecer? Esse inventário, ele vai ser o quê? Vai se nomear no processo de inventário, tanto judicial como extrajudicial, vai se nomear um inventariante. Quem é o inventariante? O inventariante, ele vai ser a pessoa que vai fazer uma interligação na justiça com os herdeiros. Ele vai representar. Como assim? Vai ser a pessoa, por exemplo, eu sou inventariante de um processo, vamos supor, né? E aí, o que acontece? Quem vai ser intimado? Vai ser o inventariante a trazer um documento que esteja faltando, a suprir alguma necessidade no inventário, certo? O poder do inventariante, ele não vai ter poderes absolutos, como muita gente pensa que eles têm. Por quê? Porque tudo vai ter que ser o quê? Colocado dentro de um processo. Tudo tem que ter uma autorização judicial. Se for o extrajudicial, também será mencionado o inventariante. Agora, por exemplo, qual é a principal diferença, assim, uma das principais diferenças do inventário extrajudicial? Gente, o inventário extrajudicial, para ele acontecer, você já vai ter que estar tudo pronto. A documentação pronta, você vai ter que pagar o ITCMD,
você vai ter que estar já feito quando você fizer a petição, né, o advogado fazer a petição, ele vai ter que fazer já uma minuta falando sobre a partilha, porque no cartório, como a gente sabe, ele não tem litígio, não tem que ter a existência de litígio, ou seja, todos os herdeiros, eles vão ter que estar de acordo. Eles já vão ter que estar um pré-acordo. Lá, ele não vai discutir, não vai ter discussão, certo? A gente não tem discórdia. Por quê? Porque já tem que estar tudo em acordo, tudo acordado para poder vir o quê? Apresentar tudo. Quando eu for no cartório, eu posso sim ir lá pedir uma relação, o que é necessário, porque varia também de cartório para cartório. Tem o geral, mas cada um tem ainda suas peculiaridades, certo? Então, eu vou ao cartório, peço a documentação. Se você já tem costume já fez e já sabe qual é o hábito daquele cartório, quais são os documentos que ele exige, fora os outros que são exigíveis pela lei, né? Tem alguns que pedem mais, outros não, né? Outros não tem não mencionam a existência, né? Não querem determinados documentos, né? Comprobatórios de algo, não sentem essa necessidade. Então, você pega, já quando eu vou dar entrada, eu já vou ter que estar com a petição pronta, né? A partilha, ela já vai ter que ter o tópico da partilha, que é diferente o quê? Do inventário judicial. Do inventário judicial eu levo a relação dos herdeiros, se ele era casado ou solteiro, se tinha filho, essas coisas, né? E aí o que é que eu faço? Eu entro, faço a relação dos bens, eu tenho um prazo para depois eu enviar documentos. No cartório, eu já vou ter que estar com tudo pronto, levo ao cartório. E lá no cartório, eles vão pedir um prazo para análise do documento, certo? Eles vão analisar os documentos levados por nós advogados, e aí entre em contato com você se eles sentirem a necessidade de um outro documento, mas o ITCMD, ele já vai ter que estar pago, ou seja, vai ter que estar emitido e pago pelo seu cliente. Certo? Então, voltando aqui ao inventário, tô falando aqui um passo a passo, mais na prática, né, do que vai ocorrer. Mas voltando para falar do inventário. Gente, o inventário, ele não cabe no inventário a gente discutir questões como paternidade, se tem ou não união estável. Por quê? Porque lá nos artigos direcionados do CPC nosso, né, de 2015, ele traz a menção, né, por exemplo, questões de autoindagação, a ação autônoma. O que isso significa na prática? O juiz no inventário, ele não vai discutir, ele não vai ouvir testemunhas para você dizer, olha, tem um filho aí fora do casamento. Eu tinha um sobrinho, um afilhado que eu considerava muito, e aí eu vou entrar no processo, eu vou pedir também a minha parte, eu quero também uma parte dessa herança. Então, no inventário, ele não cabe esse tipo de indagação, que a gente chama de questões de autoindagação, porque são questões complexas, que eu não consigo comprovar com documentos. Se eu conseguir comprovar como documento, olha, eu sou filho, eu não era reconhecido pela família dele, pelos meus outros irmãos, mas eu sou filho, eu tenho bem aqui a certidão de nascimento. Coloco lá e o que? Me habilito no processo. Vai ser aceito? Sim. Não, mas você acabou de dizer que uma filiação não é questão de autoindagação e o juiz não vai debater, mas você está vendo que eu tenho um documento comprobatório. Então, se eu tenho uma questão relevante, mas eu consigo comprovar com documentos, com papel, lá, sem precisar de audiência, sem precisar ouvir testemunhas, eu posso sim colocar no processo e o juiz de inventário vai analisar. Inclusive, se ele até se negar, é uma questão de você o quê?
agravar ou impugnar aquela decisão. Por quê? Porque você tem sim direito dele ver se você está comprovando o que você está falando por meio de papéis de escritura pública, se a sua união estável for debatida por outros herdeiros, né? Não for aceita, mas você tem um documento público comprovando aquilo ali, também tem que ser aceito no processo de inventário. Por quê? Porque é um documento que lhe traz, né, a veracidade do que você está afirmando. Agora, não, gente, eu tenho fotos, eu tenho testemunhas, eu tenho vizinhos, eu tenho pessoas que comprovam que eu era filho, eu só não era aceito pela família, ou que eu tinha uma união estável e os herdeiros estão dizendo que era só namoro. Se para eu provar, eu precisar de testemunhas, se eu precisar de fotos ou outros meios para comprovar, juiz, marque aí uma audiência. Gente, não cabe dentro do inventário. O inventário são questões patrimoniais do falecido. Se você comprovar situações que não foram essas, mas por meio de documento, até sim é possível, é aceito no processo de inventário. O juiz do inventário, ao analisar, ele vai ver a documentação e ele sim vai dar prosseguimento, certo? Então, assim, são questões patrimoniais envolvendo do falecido. Como é que a gente chama o falecido dentro do inventário? De cujos. Certo? De cujos. Então, quando a gente vê essa expressão de cujos, é o quê? É o falecido, certo? Dentro do processo do inventário. O inventariante que eu falei vai ser essa pessoa. Intime-se todos os herdeiros para trazer documentações? Não, a gente vai intimar o quê? O juiz é como se ele fosse o porta-voz, tanto vai trazer, intime-se o inventariante para isso, tanto ele vai trazer informações para os outros herdeiros, como ele também vai trazer documentos necessários e para o juiz. Então, ele vai ser aquele elo de ligação, certo? Então, lá no nosso código tem taxativamente as pessoas que podem ser inventariante. Se ele fizer alguma coisa que esteja prejudicando, que esteja atrapalhando o andamento do processo, ele pode sim ser revisto, ele pode ser sim questionado, ele pode ser removido. Há sim uma ação de remoção do inventariante, certo? Então, ele não tem esses poderes, ele é um interlocutor de um e de outro, certo? Ele sim representa, tá ali como se fosse uma figura que representasse os herdeiros naquela intimação de apresentar documentos, de ir atrás de documentos necessários, documentos que estão faltando, de suprir essa necessidade. Então, não vai ser chamado todos os herdeiros, mas vai ser chamado, sim, o inventariante. Ele vai ser intimado na pessoa dele, certo? Imposto. O imposto, como é que vai ser calculado esse imposto? Também já mencionei aqui. Esse imposto, ele vai ser o quê? É um imposto estadual, né, de competência estadual, vai ser recaído de acordo com o quê? Com o valor venal dos bens. O que isso significa? O valor não de mercado, mas o valor que está, muitas vezes, expresso no IPTU daquele bem. Quando é o carro, né, que você pagou o IPVA. Então, a alíquota dele varia de cada estado, certo? A presença de advogado é obrigatória, tanto no processo judicial como extrajudiciais, certo? Então, aqui, deixa eu ver aqui algumas coisas que eu acho importante aqui. Então, é isso, né? Regularizar. Por exemplo, tem empréstimos em nome do falecido. O inventário também é para isso. Ele vai servir para o quê? Para regularizar isso. Tem dívidas. O inventário, o de cujos, o falecido, ele tinha o quê? Ele tinha empréstimos, né? Ele tinha dívidas, ele tinha aluguéis para receber. Então, tudo isso vai ser o quê? Vai ser resolvido, vai ser solucionado no inventário.
Então, aqui, o inventário, ele serve justamente para isso, né? Essas relações patrimoniais, para a gente resolver. E no final de tudo, o que sobrar vai ser partilhado entre os herdeiros, certo? Então, aqui, o prazo, certo? O prazo do inventário. Gente, tem prazo para abrir inventário? Uma pessoa morreu lá em 2000. Eu posso, 23 anos depois, abrir um inventário? Eu posso. Eu não tenho um prazo, ele não prescreve. O inventário eu posso sim abrir 2 anos depois, 5, 10, 20 anos depois. Eu posso sim, eu tenho essa possibilidade. Certo? Mas lá atrás, quando eu estava falando da importância do inventário, é melhor eu fazer assim que a pessoa faleceu ou 10 anos depois? Os bens já não vão estar no mesmo estado, certo? Os documentos vão ser mais difíceis de ser achados. As relações jurídicas, tinha lá um herdeiro, já não tem mais, o herdeiro era solteiro, e aí agora ele é casado. Então pode gerar mais dificuldade para aquele inventário. Então, a importância que eu estou aqui hoje nesse vídeo é importante sim a gente fazer esse inventário. É importante sim a gente resolver juridicamente isso e já sair tudo resolvido conforme a lei, certo? Mas nada me impede, se 5 anos, se 10 anos se passou e eu resolver fazer, né, juntamente com os outros herdeiros, resolver fazer um inventário. Nada me impede, certo? O que vai ocorrer? Vai ocorrer o quê? Uma multa no imposto. Uma multa no ITCMD, certo? Existe, assim, essa previsão dessa multa e ela vai variar de 10% a 20%, não do valor dos bens, mas do valor do ITCMD, certo? Então, assim, essa multa, tá? Mas muitas vezes o próprio Estado, ele, assim como às vezes a gente não vê desconto no IPVA, acontece também do ITCMD, certo? Acontece sim, em algumas vezes, né, em determinada época do ano, acontece também uma isenção de alguma coisa para estimular as pessoas a fazer as suas devidas regularizações, certo? Então, aí eu falei do prazo, né? Você não tem um prazo. Para você não ter essa multa, é o quê? É 60 dias da data do óbito, certo? Então, você tem 60 dias da data do óbito para entrar com esse inventário. Aí não tem multa, né? Não incide multa, não tem incidência de multa nem nada. A partir desse prazo, sim, vai ter uma multa na cobrança do ITCMD. Não nos bens, mas na cobrança do ITCMD vai ter essa multa. E aí, mas você não é impedido de fazer de jeito nenhum. Gente, é importante falar também que a lei, qual é a lei que vai virgir o inventário? É da data do óbito. Então, isso é muito importante na prática. Por quê? Porque tem lá o ITCMD, certo? O ITCMD, eu pego e falo, nossa, o ITCMD e tudo, a alíquota dele é da data do óbito. Por que isso é importante? Porque às vezes ela aumenta no decorrer dos anos. Então, de 10 anos atrás, a alíquota provavelmente vai ser menor. Então, será o quê? Da data do óbito. Uma coisa importante também para ser dita aqui é o quê? Olha, eu tive meu pai, um exemplo. Eu tive meu pai que faleceu há 8 anos atrás, certo? Ninguém fez inventário, nem eu, nem meus irmãos fizemos inventário e nem minha mãe. 2 anos depois, né, minha mãe faleceu. E agora, a gente resolveu fazer. Eu posso fazer os 2 inventários juntos, das 2 pessoas? Eu posso. Eu tenho essa possibilidade, certo? Só que a alíquota, o imposto vai incidir de cada um.
cada um vai ser analisado pelo Cefaz individualmente. Vai ser cobrado, você vai pagar o imposto, vai fazer as relações dos bens dos herdeiros de acordo com aquela pessoa falecida. E no mesmo inventário eu vou fazer dos bens de fulana, dos herdeiros de fulana. E aí vai gerar o quê? 2 impostos. Mas não quer dizer que eu não possa fazer os 2 juntos. Eu tenho sim essa permissão legal de fazer. A gente chama de inventário concomitante. Eles vão estar na mesma, vamos dizer, petição, certo? Certo. A competência. Onde é que eu entro com o inventário, né? Qual é a competência daquele inventário? Gente, a competência é do último, né? A regra aí tem as exceções, mas é do último domicílio do de cujos que é a competência para eu dar entrada nesse processo judicial de inventário. Se for no cartório, tem essa mesma previsão? Não tem. O cartório, eu vou escolher o qual eu desejar fazer, certo? Então, nós como advogados, a gente orienta o cliente, né? É no tabelionato de notas que a gente faz o cartório, certo? Tem cidades bem pequenas que não tem, né? Tem um cartório daquela cidade. Então, se eu escolher aquela cidade, vai ser daquele cartório. Mas se a cidade já for grande, já ter o cartório, né? De vários segmentos, vai ser no tabelionato de notas, certo? Mas eu posso escolher, por exemplo, o falecido, o de cujos faleceu, o último domicílio dele era numa cidade X. Eu posso fazer em cidade Y? Eu posso, certo? Não tem essa obrigatoriedade de ser do último domicílio do de cujos. Seria mais fácil do local dos bens, com certeza seria mais fácil. Mas não há uma obrigatoriedade daquele cartório ser naquela cidade, mas sim fica a escolha, né, dos herdeiros, certo? Então, a competência é essa. O prazo de duração, muitos inventários, infelizmente, tem uma duração longa. Por quê? Porque tem uma dificuldade, tem litígio, essas questões que eu tô trazendo, de muitas vezes não aceitarem a união estável, não aceitarem um determinado bem ou não. Então, há divergências, as pessoas não podem trazer suas divergências pessoais para ser resolvidas dentro do inventário. Porque o juiz do inventário, ele não tem essa competência, aí você vai ter que entrar com uma ação autônoma para isso, alguma divergência, alguma coisa. E o processo de inventário, ele não é para discutir esse tipo de coisa, se tem divergência ou não, se aceita ou não. Então, até mesmo para a boa celeridade do processo de inventário, é recomendável que você deixe ele fluir, sabe? E depois você entra com ação autônoma de alguma coisa que você discordou. Então, dilapidando o patrimônio, aí você vai lá e peticiona sobre isso. Então, atrasa o processo, entendeu? Você faz uma ação autônoma, deixa o processo correr, sabe? Porque tem muitas, intima-se a parte contrária, né? Tem um processo, tem os princípios que devem ser observados, sempre do contraditório, da ampla defesa, se tiver de menor, tem o oitivo do Ministério Público. Então, tudo isso vai tornando mais demorado o processo, que o procedimento na justiça, ele já é longo, demorado, porque são inúmeros processos, né? Então, é isso. O processo de inventário, ele não é para ver isso, essas divergências. Meu pai preferiu um irmão e não outro. Então, essas questões não é cabível num processo de inventário, porque ele atrapalha, certo?
a menção de inventário negativo. O que é inventário negativo? Inventário negativo é quando não há bens. Então, os herdeiros, eles querem um documento formal que diz assim, olha, meu pai, ele tinha dívidas e não há bens suficientes para honrar aquela dívida. Então, ele entra na justiça para o quê? Para ter uma declaração. Por quê? Isso é muito importante de ser dito. Gente, muita gente tem essa dúvida. Por exemplo, meu pai deixou uma herança de 500 mil, mas ele devia no banco 800 mil. Se eu pegar essa herança de 500 mil, eu não quero, porque eu vou ter que pagar 800 mil, então eu vou ter que dar mais 300 mil. Gente, você não vai poder pegar essa herança de 500 mil, porque, primeiramente, a gente vai ter que resolver as situações jurídicas daquela pessoa que faleceu. Ou seja, esses 500 mil, eles vão estar, o quê? Comprometidos. Ou seja, não vai ter partilha, não vai ter herança desses 500 mil, porque ele já está comprometido para aquela conta que eu estou dando no exemplo de 800 mil. Porém, o herdeiro, essa é a grande dúvida, o herdeiro, ele não pode, não deve ser compelido para pagar aqueles 300 mil. No código diz, ele só responde o quê? Nas forças da sua herança. Ou seja, tinha 2 filhos, era 500 mil, ficava 250 para esse, 250 mil para esse, vamos supor, né? Não for casado, nem nada, por exemplo, ficar mais simples aqui. Esse aqui é como se ele não fosse receber. Ele vai dar os 250 e esse aqui vai dar os 250. Ou seja, o dinheiro que era para ser de herança não vai ter, não vai sobrar. Vai ter o quê? Vai ser para dívida. Mas aqueles herdeiros, aqueles 2 herdeiros, eles não têm obrigação nenhuma de responder pelo aquele saldo da dívida, que seria um saldo de 300 mil nesse exemplo que eu estou dando. Então, você responde até as forças da sua herança, ou seja, se você pegou aqueles 250 mil de herança, né, e não tinha conhecimento daquela dívida, ou depois o banco ou a financeira foi reaver esse dinheiro, ela pode reaver do que você recebeu. Mas eu não recebi nada. Tudo bem, você não recebeu nada, você não vai pagar nada. Se você recebeu a título de herança, você vai pagar o que você recebeu a título de herança. Se você não recebeu nada, você não vai pagar nada. E se você recebeu 250, você vai dar o 250, por mais que a dívida seja maior. Quando o código diz que você vai responder de acordo com a sua herança, né, com as forças da sua herança, é o que você recebeu. Caso você não tenha recebido nada, você não vai pagar nada, certo? Então, o inventário negativo, ele é justamente isso. Ele é um documento comprovando que o patrimônio deixado pelaquela pessoa não vai suprir as dívidas. Ou seja, às vezes o herdeiro entra mesmo sabendo, para eles terem um documento comprovando. Olha, tá aqui. A relação dos herdeiros é essa, a relação dos bens foram essa. E se as dívidas foram maiores, aí vai ser o quê? Vai ser o inventário negativo. Ou seja, o saldo de dívidas é maior do que o saldo de bens, né? Bens que eu falo é tanto bens móveis, imóveis, como semimoventes, né? Contas bancárias também, né? O saldo de contas bancárias. E isso aí né? O universo aí, a relação dos bens que devem compor o inventário, certo? Deixa eu ver aqui alguma coisa que eu possa ter esquecido, né? Que eu já falei que o inventário, ele não é uma ação de conhecimento, ou seja, aqui eu não estou me aceitando como união estável, estou aceitando apenas como namorada, mas eu vivi união estável. Não é uma ação de conhecimento. Se você tiver um documento que comprove, um documento público, um documento firme, sério, que comprove aquela união, que não precise de audiência para comprovar aquilo, que não precise de testemunhas para aquilo, sim, é cabível no inventário, o juiz do inventário vai aceitar. Se você não tiver ação autônoma para aquilo ali, certo? De união estável,
reconhecimento de união estável, reconhecimento de paternidade, aí é uma ação autônoma. O que isso quer dizer? É uma ação à parte. Você vai ter que entrar com uma ação para esse tipo de reconhecimento. Ah, mas aí eles estão dividindo já, né? Eu não sabia da existência desse inventário, já estão dilapidando o patrimônio, já estão até vendendo as coisas. Aí você pode entrar na justiça pedindo uma reserva de quinhão, que pode, que aí o juiz, sim, do inventário, ele vai ter essa competência de reservar, porque pode sim ter uma confirmação de uma união estável, pode sim ter uma confirmação de um reconhecimento de uma filiação socioafetiva, certo? Então, assim, de reserva de quinhão, é possível você entrar no processo de inventário para pedir essa reserva de quinhão, para o juiz ter a observação quando for fazer a partilha, quando for dividir os bens, ter assim aquela reserva. Isso aqui vai ficar reservado até a pendência, para não também atrapalhar o andamento do inventário. Então, o inventário vai continuar com os seus trâmites, né, com o seu procedimento, e aí, se acontecer, né, de chegar à fase da partilha, que é uma das últimas, né, do inventário judicial, aí tá lá uma observação de reserva de quinhão, e aí o juiz sim vai estar atento. Se não for reconhecida a união estável, aquele quinhão reservado vai ser dividido entre os herdeiros mencionados no processo de inventário. E se for reconhecido, aquele quinhão vai ser entregue para aquele reconhecimento, certo? Então, na prática, é isso que acontece. Por exemplo, questões de autoindagação, que o inventário também não cabe esse tipo de análise, né? Não é uma ação de conhecimento. Por exemplo, a pessoa que faleceu, né, o de cujus, ele comprou um imóvel, mas ele não passou para o nome dele. Acontece demais. Se os herdeiros forem atrás dessa pessoa, né, que vendeu, e ele, de acordo, tudo bonitinho, de livre e espontânea vontade, dá um documento comprovando aquilo ali, você bota no processo de inventário e pronto. Tá? Ele está comprovando que aquele bem ainda não está no nome dele, mas que ele realmente comprou. Se tiver litígio, é o que eu acabei de falar, questão de autoindagação. Vai para onde? Ação autônoma, certo? Ação autônoma. Uma observação, um bônus aqui. Seguro de vida. Depois eu vou falar de um trechozinho sobre seguro de vida. Seguro de vida cabe no inventário? Gente, seguro de vida não entra no inventário, certo? Por quê? O processo de inventário, ele vai pegar as coisas que eram do falecido, vai resolver as coisas do falecido, o que sobrar é para os herdeiros, certo? Divisão do herdeiro, certo? O seguro de vida, ele foi lá e fez esse seguro de vida em benefício de uma pessoa, ou de algumas pessoas, né? Que ele mencionar, que ele quiser, né? Ele tem essa livre opção, ele pode deixar para quem ele quiser, certo? Esse seguro de vida. Então, o que acontece? Há, sim, limitações na lei, né? Mas ele não cabe dentro do inventário. Por quê? Porque não é uma coisa que ele tem, que ele está usufruindo para passar para os herdeiros. É uma coisa que ele já deixa para o herdeiro. Ou seja, já é do herdeiro. Então, a única condição é se quando eu morrer, eu quero que você entregue. Não é dele, não é um carro dele, não é uma casa dele, não é um apartamento dele, não é um bem que esteja no nome dele para passar para alguém. Por isso que não cabe seguro de vida, vocês estão entendendo? Por isso que não cabe seguro de vida no inventário. Por quê? Porque não está na posse dele. Por mais que foi ele que fez, mas ele já fez em nome de uma outra pessoa. E a condição para aquela pessoa receber, o fato gerador daquilo, é a morte. É a morte. Então, morreu, eu só vou, é como se já fosse meu quanto
fosse feito aquele seguro de vida. É como se ela fosse do beneficiado. Só que ele só vai receber quando aquela pessoa morrer, aquela pessoa que fez morrer. Não é que passe da pessoa falecida para o herdeiro. Então, seguro de vida não é mencionado, ou seja, não vai ser mencionado lá para gerar o ITCMD, para ser pago, para transferir. Não, seguro de vida, a pessoa faleceu, aqueles beneficiários do seguro de vida já terão direito, não precisa de inventário, certo? Uma coisa importantíssima para a gente entender no processo de inventário, que na prática ela é diferente, mas pela lei é errado. O quê? Os bens, né? Algumas pessoas dizem, faleceu, tu fica com isso, eu vou usar a moto, tu usa o carro, eu uso isso e aquilo, e a gente vai, né? Cada um amigavelmente vai utilizando e vai usando os bens. E muitas vezes acontece a venda. Essa venda, ela é altamente anulável. Por quê? Porque você não pode vender. Não existe bem divisível no inventário. Por quê? Quando a pessoa morre, que é o princípio da Saicine, o que é esse princípio? A pessoa, o bem, ela é transferido para outra no momento da morte, certo? Não é na abertura do inventário, né? Não é. Ou seja, só vai ser transferido no processo, com o processo de inventário? Não, não é isso. O princípio da Saicine diz, né? Ele afirma para nós. Morreu a pessoa, os herdeiros, eles já têm, né, a posse daqueles bens, certo? Não é com a abertura do inventário, né? É com a morte da pessoa, que era dona daqueles bens, certo? Só que esses bens, eles são uma universalidade, ou seja, carro, moto, apartamento, terreno, chácara, vai estar num bolo, vai estar numa universalidade de bens. Não existe mais a casa, o carro, a moto. É uma universalidade, ou seja, tudo é de todo mundo e todo mundo tem poder sobre tudo. Ou seja, essa individualidade que as pessoas muitas vezes fazem na prática, ela é contra a lei, ela é ilegal, ela não é reconhecida pela lei, certo? Por quê? Inclusive, o princípio que rege, né, o inventário é o quê? É o condomínio, porque não existe bens divididos, não existe bens divididos no inventário. A regra que é a regra do condomínio. Todo mundo é possuidor de tudo. Possuidor de tudo. Então, isso é muito importante, porque na prática a gente vê outra coisa, mas pela lei. Então, até a cessão de herança, que eu vou falar um vídeo só sobre cessão de herança, que é muito importante, que é muito utilizado, né, no dia a dia, né, desse universo de direito das sucessões, ele também tem uns requisitos altamente específicos. Por quê? Justamente por isso. Porque eu não posso individualizar bem antes da partilha. Eu só vou dividir os bens, considerar eles divisíveis, né, individualmente falando de cada um, depois da partilha. Antes da partilha, é uma universalidade de bens. Eles vão ser considerados todos como um grande condomínio, certo? Então, todos os herdeiros envolvidos naquela relação patrimonial daquele inventário, daquele decus, daquela pessoa que faleceu, eles, cada um, na mesma proporção, né, sendo herdeiros, eles têm o mesmo direito sobre aquele bem, mas de forma indivisível, certo? Então, isso é muito importante da gente lembrar. O que rege ali é a lei do condomínio. É literalmente a lei do condomínio, certo? Então, essas observações eu achei super pertinente trazer hoje para vocês desse universo de inventário. Ele é pouco explorado, muita gente, a maioria
né, de nós brasileiros não tem esse hábito de fazer um inventário, porque, na verdade, desconhecem a importância de fazer esse procedimento, sabe? De resolver litígios que existem, possíveis conflitos que já existem, você resolve, né, da forma judicial ou do cartório, que eu vou falar dos requisitos de cada um em vídeos posteriores. Eu vou vir aqui falar, explicar também, né, tanto na prática como o que diz a lei, para a gente entender, sim, um pouco mais. Mas o que eu quero dizer é que quanto mais rápido, eu sei que muitas vezes a gente não tá com cabeça, né? O momento é de dor, é de muita dor, é de luto, é de tristeza. Mas, infelizmente, existe relações jurídicas que devem ser resolvidas. E quanto mais o tempo passar, vai dificultando um pouco a gente resolver, certo? Então, é isso. A minha dica de hoje trouxe aqui observações que eu acho importante, certo? Em outros vídeos trarei mais desse assunto, que eu gosto muito, que é o direito das sucessões. E muito obrigada de você estar aqui me acompanhando. Alguma dúvida, algum comentário que vocês achem pertinente, importante, pode estar deixando aqui que eu vou ler um por um e vou tentar responder a todos. Meu muito obrigada e até o próximo vídeo.